Amados, vamos para a nossa primeira palestra de 8 palestras. Hoje eu queria conversar com vocês de modo introdutório. Hoje é para, sabe, pôr o doce na boca, para atiçar, para provocar. Hoje eu queria iniciar a nossa conversa aqui nesses encontros, assim, provocando você a pensar, dando um gostinho, que eu imagino que daqui para frente vai ser coisa muito boa, tá? Estou com boas perspectivas. Eu queria conversar com vocês sobre liderança e resolução de problemas. Liderança e resolução de problemas. John Maxwell disse que liderar é influenciar. Concordo com ele. Mas eu acrescentaria dizendo que liderar é influenciar e resolver problemas em todo o tempo. O que distingue um líder de um liderado? É a capacidade de resolver problema. O liderado depende de alguém. O líder, ele toma frente, ele vai em direção ao problema. O liderado foge do problema. O líder encara o problema e diz: como é que nós vamos resolver isso aqui? Aí vamos para a Bíblia, Atos capítulo 6, abra aí, por gentileza. Se você tiver a Bíblia, abra. Ou escute aqui, se você não a trouxe. Eu quero ler com vocês os primeiros 7 versículos desse texto, Atos 6. Gente, esse texto aqui, a gente prega nele, assim, para instituição de aconal na igreja, para ser cheio do Espírito Santo. Esse texto é rico, né? Você já deve ter pregado aí, os irmãos pregadores, nesse texto. E está certinho, tem que pregar mesmo. Mas aqui tem um problema para nós resolvermos no texto. Vamos ver como é que eles reagiram ao problema. Diz o texto assim, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando os números dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aqui você percebe o seguinte: igreja cresce, aparece problema. Natural, não é defeito, isso é normal. A igreja está crescendo, agora está tendo um problema. Tem mulher viúva que está sendo omitida, que está deixando a assistência a ela não está chegando, ela está sendo esquecida. E aí é um problema que agora eles têm que fazer, porque os apóstolos, eles tinham uma função, que o verso 4 vai explicar: dedicar ao ministério e à oração. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou abrir mão da oração e do ministério, da palavra, para atender? Eles têm que gerenciar esse negócio. Vamos lá, verso 2. Então os 12, para resolver o problema, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, a solução do problema está aqui. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos destes serviços. E quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, é um texto assim, rico. Dá para a gente caminhar aqui em muitas direções, mas hoje nós vamos nessa direção. Ver num texto um problema criado, ou um problema que surgiu, como que eles resolveram isso aqui. A guisa de introdução, deixa eu conversar com vocês e dizer uma coisa só para te provocar. Toda igreja é grande, é pequena e é média. A gente criou um conceito na cabeça de que igreja grande é qual? Tem muita gente e tem mais de 1.000 membros, 2.000 membros. É grande. Igreja média, 300, 400, 500 membros. Pequena, igreja com 50 membros. Mais ou menos essa perspectiva que a gente cria.
Mas toda igreja é grande, é média, é pequena, depende da comparação. Exemplo, nós somos uma igreja aqui, a Igreja Presbiteriana Serra Monte, quase 200 membros. A gente é uma igreja grande, se você comparar com uma igreja de 40 membros. Se você comparar a nossa igreja com uma igreja de 1.000 membros, nós somos pequenos. Consegue compreender? Então, o que eu quero ensinar a vocês aqui, a guia de introdução para você pensar? Toda igreja é pequena, é média e é grande. Depende só da comparação. Talvez pode vir na sua cabeça igrejas grandes. Vou citar algumas aqui, as que estão vindo na minha cabeça. Exemplo, 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Acho que tem, tá? Mais de 10.000 membros. Você pensa, enorme. Grandiosa, é mesmo. Mas se você comparar, por exemplo, com a igreja da Lagoinha, parece que tem mais de 60 ou 70 mil membros. Aí a 8ª virou pequena. Então o que eu quero mostrar assim? Toda igreja é pequena, média e grande. Depende do ponto de comparação. Isso é igual estatura. Quantos você tem? Eu tenho 1,70. Você é alto, hein? Por quê? Quem está falando que eu sou alto está com 1,40 m. Né? Aí o 1,40 m, ele acha que ele é baixinho. Baixinho? Vai conversar com um de 1 metro. Você é Golias. Tudo é uma perspectiva de comparação. Agora, Deus deseja que a igreja cresça, irmãos? Eu não tenho uma empresa, mas se eu tivesse uma empresa, tudo que eu queria para ela é crescimento. Se eu tivesse um reino, tudo que eu queria para esse reino é crescimento. A pergunta que eu faço para mim é, se Deus deseja que a igreja cresça, por que algumas não crescem? Se Ele é dono do reino, Ele é dono da igreja, mas a igreja não cresce. No início do meu ministério eu orava muito assim, Deus, faz crescer, faz crescer, faz crescer. Essa é a minha oração. Depois de um tempo eu comecei a mudar a oração. Eu percebi uma coisa que talvez vocês já tenham percebido. Por que algumas igrejas não crescem? Às vezes, se Deus der o crescimento para alguma igreja, esta igreja que não está preparada para o crescimento, vai ser uma maldição para ela. É como uma árvore, se ela crescer e o solo não suportar, vai tombar. Primeiro a estrutura tem que ser feita, para que de baixo para cima cresça. Concorda comigo, se você está acompanhando, que às vezes Deus não deixa a igreja crescer, porque a igreja não está preparada para crescer? Porque se a igreja crescer sem preparo, é um desastre para a igreja. O pastor não está preparado, a liderança não está preparada, os membros não estão preparados. Gente, vira um caos. Algumas vezes Deus pode pensar assim, gente, eu não vou deixar crescer, porque vai ser uma maldição para esse povo e não vai ser uma bênção. Porque o interesse de Deus é crescimento. Agora pensa comigo aqui, quando você olha para Atos, essa perspectiva do livro de Atos, a igreja no capítulo 2, o rol de membros da igreja vai para 3.000 pessoas. Uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converte. Diz a Bíblia quase 3.000, né? Vamos arredondar. A igreja então já nasce grande. De repente, com essa igreja que está acontecendo algo extraordinário, o Espírito Santo desceu, Atos 4, curas acontecendo, os apóstolos estão sendo poderosamente usados. Atos 5, Ananias e Safira. Atos 6, o texto que nós lemos. Eu imagino que em todo o crescimento da igreja, o diabo tem 3 estratégias. E, amados, escutem isso aqui. Sempre o diabo vai resumir as suas estratégias nessas 3. Vai mudar as formas, mas a essência vai chegar nessas 3 aqui. Quando a igreja está crescendo, pastor, é assim, o senhor vai ver e vai concordar comigo. Quando a igreja está crescendo, Atos 4, a primeira estratégia do diabo é perseguição. Pedro e João são presos. Perseguição de fora para dentro. Perseguição de ímpio para crente. O diabo usa a perseguição para parar a igreja, mas nesse caso não parou. Atos capítulo 5, infiltração. Quem que o diabo põe lá dentro da igreja? Ananias e Safira, que casal perverso. Mentiram, e porque mentiram, cai morto, e primeiro morre Ananias, o homem, depois morre a mulher, Safira. E o interessante, ela soube 3 horas depois que o marido tinha morrido.
O casal estava tão... Seja bem-vindo, dona. O casal estava tão distante um do outro que notícia de morte espalha, né? A gente divulga na rua, mas nem precisava, que corre. Ela chega e fala, o que aconteceu aí? Aí Pedro fala para ela assim, mas seu marido morreu. E Pedro dá uma oportunidade a Safira para se arrepender, ela não se arrependeu. Eles estão infiltrados lá dentro. Ô, gente, conselho da igreja, aqui na igreja presbiteriana nós temos conselho. A gente faz eleição, né? Nomeação. Aí às vezes a gente faz nomeação e pensa assim, rapaz, isso aqui foi o que nós nomeou. Quem são os que o diabo nomeou? Elegeu. Infiltração. O que eu estou dizendo com infiltração? Gente, isso aqui é reino de Deus, reino espiritual é real. Quando a gente se prepara para fazer a vontade de Deus, o diabo vai arranjar estratégias de infiltrar. Infiltrar é o quê? É agente dele secreto lá dentro do povo. Ananias e Safira, está lá dentro. A primeira estratégia, perseguição, fora para dentro. A segunda estratégia, infiltração, está dentro, está infiltrado. A terceira, Atos capítulo 6, distração. O que é distração? Aparece problema para a gente, para tirar a gente do foco. Irmãos, vocês são líderes, fala a verdade, não é fácil perder o foco? Se tem um negócio que é fácil para perder o foco na igreja, é o problema que faz isso na gente. Você está rumo a um alvo, e de repente apareceu um problema, e você para, você distrai. Aqui em Atos capítulo 6, a igreja já tem mais de 4.000 membros, essa igreja. E essa igreja agora está enfrentando um problema. O problema é o seguinte, tem viúva, e as viúvas não estão sendo assistidas, e está gerando um resultado, murmuração. Lá não deve ter, pastorzão, murmuração. Mas em igrejas normais, murmuração é um negócio que acontece demais. O que é murmurar? É reclamar. É coração azedar. Diz o texto que houve murmuração. Isso começa a gerar uma contenda na igreja. O que me chama a atenção é os apóstolos. Eles viram isso e então rapidamente pensaram, vamos arranjar uma estratégia para resolver esse problema, para a murmuração acabar. Porque alguns problemas na igreja, a gente não resolver, ele vai crescendo, e a murmuração espalha. O diabo tem marketing. Ele trabalha divulgando a maldade entre o povo. Isso você sabe bem que é uma verdade. Pensando nisso, meu irmão, que você pensa em crescimento da igreja, eu vou compartilhar, acho que 4 ideias aqui para a gente discutir. Primeiro, o crescimento da igreja gera dificuldades administrativas. Quer que cresça a igreja? Se prepare, vai ter mais dificuldades administrativas. Se você tem um grupo de 40 pessoas, a dificuldade é uma. Um grupo de 100, a dificuldade é outra. Um grupo de 200, a dificuldade é outra. Quanto maior o grupo, maior a dificuldade de administração. Aqui, o problema eram as viúvas, que não estavam sendo assistidas. O que nós vamos fazer? Começou a crescer, e aí não tem gente. Os apóstolos, então, tiveram uma ideia. Olha, nós vamos formar uma equipe, que a gente chama hoje de diáconos. Nós vamos formar uma equipe diaconal para cumprir esse propósito, para a gente dedicar ao ministério da oração e ao ministério da palavra. Interessante, eu não disse a vocês que em Atos 6 o foco é distração? Eles não caíram na distração. O meu chamado é qual? Oração e ministério da palavra. Não é assistir a viúva. Olha que interessante. Não que as viúvas não sejam importantes, e não que isso não seja importante. É uma questão de vocação. Eu sou chamado, o apóstolo disse, os apóstolos, nós somos chamados à oração e ao ministério da palavra. Já que há uma necessidade, nós vamos eleger pessoas para suprir essa necessidade. Formar um grupo, aqui você sabe, o grupo de 7, que são os diáconos. Irmãos, na igreja a gente tem alguns problemas que a gente tem que sempre saber lidar como líder, como pessoas que têm cargos na igreja, funções na igreja importantes. Por exemplo, o templo está pequeno? Problema. Tem muita gente, eu conheço igrejas em outras cidades que tiveram que optar. Templo pequeno, tem 2 situações, ou vende para construir outro, ou faz mais culto.
Tem igrejas que tem no domingo 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos. O que é isso? Estratégia. Está crescendo? Cresce um problema. Tem que comportar o povo. Então você tem que arranjar estratégias para isso acontecer. Igreja passa de 200 membros, 300 membros, via de regra precisa de um secretário, secretária. Precisa de ou mais um pastor, mais um evangelista. Então, pensa comigo se você está caminhando mentalmente. À medida que cresce, eu preciso então estrategicamente ir desenvolvendo para manter esse crescimento, porque senão a gente volta para trás e faz mal para o povo e para a igreja local. Entende? Aí, por exemplo, uma igreja que está com 200 mil vai para 300, vai precisar de mais alguém para ajudar o pastor, senão o homem morre, moço. Não dá conta. Ô, gente, Jesus é o nosso exemplo, sendo Deus, cuidou de quantos? Chamou para perto dele 12. Eu estou falando de Jesus. Jesus foi discipular e falou, eu dou conta de 12. Aí nós estamos achando que nós conseguimos discipular 200, nós não conseguimos. E púlpito nós não discipulamos. Discipulado é tete a tete, é olho no olho, é ouvir problema, apresentar soluções, é exortação, é encorajamento, isso é olho no olho, sabe? Então a gente precisa de gente, uma situação. Igreja cresce o rodízio de gente. Eu estava conversando com o pastor da 8ª igreja, o Yuri, ele disse para mim, ele cuidava do ministério de louvor, ele disse que o maior problema, lá parece que tinha 8 equipes, quando eu falei com ele, o maior problema de lidar com 8 equipes é o rodízio de gente. O sujeito chega todo animado, eu quero ir para o louvor. Aí diz ele que fica animado, 4, 5 meses, 6 meses, o sujeito, não quero mais. Aí já chega outro, aí daqui a pouco não quero mais. Um rodízio. Igrejas, quanto maior são, mais rodízio acontece na igreja. E a Alto Caporó está tendo um rodíziozinho de igreja, eles estão buscando onde está Deus, né? Vai para um, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Tomara que encontre, né? Porque está complicado. Amém. Como é que é o culto de uma igreja que está em crescimento? Gente, não dá para fazer um culto para 20 pessoas da mesma forma que quando a gente faz um culto para 200, 500 pessoas. Eu preciso abrir mão de algumas coisas. Fui pregar numa igreja, minha mulher está ali. Aí na igreja, não sei se pastor Edson, no seu contexto tem isso, é provável que tem alguma coisa parecida. É assim, foi começar a escola dominical, bateram uma campainha lá. Aí a campainha chamou a atenção do povo. Foi. Antigamente tinha muito isso nas congregações, né? Campainha. Aí o povo ficou em pé. Aí falou, sala Moisés. Aí os irmãos da sala Moisés levantam, abrem um texto e lê. Concorda? Boa ideia? Excelente. Mas para quantos isso funciona? Grupo pequeno. Agora você imagina a sua igreja com 500 pessoas. Moisés. Abraão. Aí os Abraão levanta. Sara, o grupo da Sara levanta. Então você tem que arranjar uma mudança de estratégia, senão o negócio não dá. Eu só estou dizendo que à medida que cresce, os métodos têm que ser reavaliados. Princípios não, mas métodos sim. Entende? Como que a gente vai fazer um culto inspirador para 300 pessoas, para 500 pessoas? Há algum tempo nós conversávamos para liderança, algum grupo menor, eu falei exatamente isso. Irmãos, o culto tem que ser inspirador. Eu já fiz muito isso, rapaz, mas eu fazia porque tinha que fazer. Nós tínhamos um boletim, colocávamos uma liturgia no boletim. Eu fazia porque eu tinha que fazer. Mas não é algo que me encanta. O irmão chega para a igreja e já sabe, fulano vai cantar. Nada contra, tem gente que gosta, mas eu também tenho direito de não gostar, né? Acredito num culto inspirador, um culto dinâmico, sabe? Aqui na igreja eu luto por isso. A turma vai cantar? Gente, vocês sabem que vão cantar, então já vem para o altar, ué. O louvor não sabe que vai ser daqui a pouco vocês? Então, enquanto eu estou falando, vai ajeitando. Por quê? O culto tem que ser mais dinâmico. Eu estou pensando hoje num grupo de 200, mas na minha cabeça já estou pensando 1000, moço. É treinar a igreja para o crescimento. Não dá para a gente manter as mesmas práticas, por isso que às vezes, você sabe que às vezes o método trava a igreja. Às vezes o método executado trava a igreja. Pois é.
todo culto tem que ser regado pela oração. Sabia disso? Todo culto tem que ser regado pela oração. Antes do culto acontecer, espiritualmente, esse universo ele tem que ter assim, recheado de orações. Porque senão não flui. Acreditem, podemos cultuar a um Deus ausente. E na Bíblia tem exemplos disso. Laodiceia. Não é a igreja de Laodiceia, não. Atos 3. Apocalipse 3. Deixa eu ler aqui. Qual que é a igreja? Apocalipse 3. É Laodiceia mesmo? Confirma aqui. Eis que estou à porta e bato? Igreja de Laodiceia, certeza. Igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, 20, diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, estarei com ele e ele comigo. Gente, Jesus está falando isso para a igreja. Sabe o que Jesus está falando? Estou à porta? Ele está dizendo, vocês estão cultuando, mas eu estou ausente, eu estou à porta. Isto é, o culto está acontecendo lá fora, eu estou do lado de fora. Isso não é maluco? Então é possível a gente cultuar um Cristo ausente. Eu li um livro, sugestão se não leu, de Michael Horton, Cristianismo sem Cristo. Gente, que livro, viu? Cristianismo sem Cristo. Ele fala que a gente criou um cristianismo hoje, no nosso século, que não tem Cristo. Aí isso machuca. E ele vai dar argumentos para provar que o cristianismo atual, Cristo está ausente dele. Como? Não sei, conseguimos tirar. Separamos o inseparável, de alguma forma. Como que a gente faz para a igreja crescer? Criação de estruturas. Tem que formar uma equipe para atender tal necessidade. Aqui formaram. Vão eleger diáconos para atender uma necessidade. Liderança, conselho, várias vezes a gente já formou comissões e desfazemos as formações de comissões. Houve períodos que, gente, uma comissão X vai tratar de determinado assunto, determinado caso. Aí daqui a pouco não foi mais necessário, encerrou a comissão. Ou seja, à medida que tem a necessidade do problema, a gente vai criando alternativa para solucionar o problema. Agora pense comigo, em segundo lugar, eu vejo isso aqui no texto. Problemas administrativos não resolvidos prejudicam o clima. E isso aqui é tenso. Diz o texto bíblico que as viúvas estavam sendo esquecidas, e houve murmuração. O clima espiritual está afetado. Problemas administrativos não resolvidos geram problemas espirituais. Murmuração, ressentimento. Todo líder é chamado para resolver problema. Sabe quem é líder na sua igreja? Não é o que tem cargo. Ele pode ter cargo. Mas liderança não precisa de cargo para liderar. Sabia? Tem gente que tem cargo e não é líder. Né? Mas tem gente que é líder e não tem cargo. E tem gente que tem as duas coisas. É líder e tem o cargo. Para que Deus nos chama para ser líderes? Para resolver problemas. Dos liderados. Porque sozinhos eles não dão conta. Gente, o mundo é feito de líderes e liderados. Você pega uma escola. Em Carangola teve uma escola que tinha um problema. A escola não ia para frente, não ia para frente, não ia para frente. Aí tiveram uma ideia lá, trocaram o diretor, uma pessoa. Bombou. Você já parou para pensar como que uma pessoa tem tanta influência? Um time de futebol, eles investem milhões num homem que não chuta a bola em momento nenhum. Por quê? A influência do líder. Há uma necessidade, e quem criou isso é Deus, de liderança. Moisés, enquanto, irmão, o povo está lá, Moisés descia do monte, exortava o povo precisava de liderança. Aí Moisés morre, o que Deus faz? Deixa o povo sem líder? Não, Josué, eu te preparei para substituir Moisés. Então, você percebe que quem criou esse negócio de líderes e liderados foi Deus. Por isso que há tanta necessidade. Por isso que um time de futebol investe tanto num técnico. Uma escola tem que investir no diretor. Porque a cara do conjunto depende da cara do líder. Se eu estou conseguindo ser claro aqui para você. Problemas
E características da igreja, a gente tem que sentar e levantar quais são os pontos fortes da igreja e quais são os pontos fracos da igreja. Eu já pastorei 3 igrejas, se você considerar aqui, que eu voltei, aí eu fico com 4 igrejas, né? Mas 2 igrejas a mesma, que é aqui. Toda igreja que eu passei, eu percebi, há coisas que são comuns e há problemas que são locais e pontuais. Eu percebi isso. Há problemas na igreja que, assim, está em todo lugar, só mudou o endereço. Mas há igrejas que têm problemas pontuais. Da mesma forma, as coisas positivas. Cada igreja tem uma característica ou características positivas, que de repente a outra não tem. Então, na sua igreja, falando da nossa igreja presbiteriana aqui, Fé e Libertação, a gente precisa parar como líder, quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. E você, os pontos fortes, você vai criar estratégias para mantê-los, pontos fracos, como resolvê-los para que eles virem pontos fortes. Papel da liderança, e dá dor de cabeça. Como é que a gente resolve problemas? Há igrejas que o índice de divórcio, toda igreja tem divórcio, mas há igrejas que o índice é muito maior. Então é um problema. Como é que a gente cria solução para esse problema? Vamos treinar famílias. Isso é a longo prazo. Você começa a treinar um menino que está lá com seus 14, 15, 20 anos, para quando ele casar, ele ter uma base. Você percebe que a igreja faz um trabalho assim de décadas. Eu tinha um pastor no seminário que ele dizia, pastor nenhum muda nada na igreja com 8 anos, menos de 8 anos. Ele disse, você quer fazer uma mudança na igreja? 8 anos para começar a influenciar. Gente, é tempo demais. E se você parar para pensar, a maioria dos pastores não ficam 8 anos na igreja local. Aí a gente está lá 3, 4, 5 anos, o que é que acontece? O pastor sai da igreja, aí vem outro, aí reseta, reinicia. Por isso que a gente não consegue criar algo assim, sólido, né? Algumas igrejas, medo de assumir responsabilidade. Eu cuidei de uma igreja da área de adolescente lá em Jardim Vitória, quando eu estava em Belo Horizonte. Gente, pensa numa igreja de líderes, que dava muita confusão. Muitos líderes. Sabe, você faz uma reunião e todo mundo chama o problema para si, e aí acaba que começa a gerar muita contenda, porque todo mundo quer cuidar do negócio. Você tem que saber lidar. Há outras igrejas que a característica dela é diferente, o povo gosta de fugir das responsabilidades. Se você delega, olha, eu vou delegar o irmão X com tal responsabilidade, o irmão X recebe aquilo ali com muito medo. Quando chega uma coisa para resolver, ele logo procura o líder dele. Medo de assumir. Bom, ele recebeu, ele foi delegado para fazer aquilo ali, mas porque ele está com medo de carregar o peso da responsa, ele vai ao líder para que o líder assuma essa responsabilidade e lave as mãos, sabe? Eu aprendi uma coisa, eu fui presidente da OMP na segunda igreja, eu era novinho, eu acho que eu tinha 16 ou 17 anos, aí um dia eu fui fazer uma camisa para o OMP, camisa, ali eu estou meio abordoado, até hoje eu lembro, fomos fazer camisa, eu, assim, imaturo, irmãos, vamos fazer camisa, que cor? Aí um, verde, outro, não, verde não, azul, o outro falou. O outro, azul não. O outro, preto não, preto agarra muito pelo. Gente, eu como líder, eu fiquei igual um bocó, lá na frente. Por quê? Era minha função resolver aquilo ali e apresentar. Gente, a camisa é verde, a camisa é isso, o preço é 30. Quem quer? É responsabilidade do líder. Aí, o que acontece quando você apresenta a camisa por 30? Verde. Tem um cara que queria azul, né? Ele vai ou não comprar, ué. Você não vai agradar todo mundo. Então, o líder ele tem que ter essa perspectiva. Eu não consigo agradar todo mundo. Se eu procurar agradar todo mundo, eu não saio do lugar. Eu quero fazer uma camisa para todo mundo ficar feliz. Mas como é que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer várias cores. Fazer a rosa para você? Não, rosa não, né, irmão? A azul para você, a preta para o outro, o branco para o outro. Por quê? Eu estou procurando agradar. E o líder ele não pode ter a cabeça assim. Eu tenho que fazer todo mundo sentir bem. Não pode ter. O povo que não quis a camisa que você escolheu verde, o povo que não quis, eles podem rejeitar a camisa, mas uma coisa eles vão ter certeza, o moço que optou pela camisa verde sabe o que ele está fazendo e onde quer chegar.
Então a gente tem que trazer para o povo uma certa assim, eles podem rejeitar o que a gente está oferecendo, mas pelo menos eles sabem que eles não estão sendo assim meio omisso. Entende? É um homem dentro de casa. Minha próxima palestra eu vou falar sobre a masculinidade na igreja, que está morrendo homens na igreja. Rui Barbosa disse na década de 80, vai chegar uma época que os homens vão ter vergonha de ser homens. Eu acho que está chegando essa época. Ser homem, o cara tem medo de falar que é, moço. Entendeu? Acho que Rui Barbosa estava meio certinho em algumas áreas. Então, eu vou falar disso, que a liderança é assumir responsabilidade, sabendo que nem todo mundo vai se agradar, mas a gente é chamado para liderar. Por isso que liderança é um privilégio, ao mesmo tempo um fardo. É um privilégio porque Deus chamou você, mas ao mesmo tempo um fardo porque você carrega sobre si uma responsabilidade, que tem tanta gente fugindo, e Deus falou: filho, você não vai fugir. Eu preguei um dia, Gênesis capítulo 12, nunca diga não para Deus. Gente, eu acho que o povo hoje tem tanta facilidade de dizer não para Deus. Eu acho, vocês não acham, não? Que o povo tem tanta facilidade de dizer não para Deus? Filho, faz tal coisa. Não. É sim, é um não natural. Abraão falou, recebeu de Deus, sai da tua terra, da tua parentela, um desafio. Abraão não cogitou a possibilidade do não. Por quê? Porque sabia quem era Deus. Irmãos, nós estamos precisando de que os homens e mulheres da igreja digam mais sim para Deus. E tenham mais temor em dizer não. Mais temor. Sabe uma dificuldade que pode ter na igreja? Falta de clareza por parte de alguns liderados de saber qual o problema ele tem que enfrentar. Eu tive uma época na minha vida que, enfrentando o problema, eu fui procurar o pastor Ezequias, que estava na segunda igreja e saiu. Eu cheguei perto dele assim, fui abrir o coração, pastor para pastor. Falei, Rev, estou com esse problema, esse problema. Eu lembro direitinho como ele falou comigo. Ele falou assim, Alexandre, eu achei que ele ia consolar. Sabe quando você vai conversar, você espera um consolo, você espera um cafunézinho. Ele só falou assim, meu filho, você está lutando demais por peixe pequeno. Eu não entendi muito, falei, o que você está querendo dizer com peixe pequeno? Ele falou assim, escolha os peixes grandes para você dedicar força a eles. Deixa os peixes pequenos para lá. Como líderes, tem hora que você tem que falar assim, esse peixe é grande ou pequeno? Para você dedicar força, perder noite de sono. Que às vezes a gente está perdendo noite de sono, porque a parede não é da cor que a gente quer. É peixe pequeno. Porque o relógio tinha que estar naquela parede, passou para lá, meu Deus, peixe pequeno. Na igreja tem peixes pequenos e peixes grandes para a gente lutar e buscar atrás. Então, se a gente vai sofrer, vamos sofrer por algo que vale a pena. E o que é peixe grande? É aquilo que preocupa o nosso Deus. Sabe? A igreja está entrando em pecado, peixe grande. Cuida. Está tendo muito divórcio, peixe grande. Perca a noite de sono para arranjar um amparo para esse povo. Sabe? Peixe grande. E aí, eu, como líder, eu tenho que saber qual que é a função. O que eu vejo? As pessoas estão lutando por um problema que não é dela. Se eu sou chamado para uma equipe, para eu liderar aquela equipe, eu vou resolver os problemas daquele nicho. Aí eu vejo muito líder, está dentro de uma equipe, está um corpo aqui, aí ele vê um problema lá naquele outro corpo, naquela outra equipe. Se ele não tiver cabeça boa, ele começa a querer ir para lá. Aí dá pitaco. Dá pitaco, você sabe o que é, né? Influenciar onde, querer se intrometer, onde não é chamado. O líder tem que ter cabeça, gente, eu estou vendo, mas não é da minha ossada, eu vou ficar aqui. Lá tem um líder. Deixe que o líder de lá tome a frente, a direção. Então a gente tem que saber o nosso lugar. É como o corpo, né? Se os rins quiserem fazer o papel do pulmão, o negócio desanda. Então o pulmão, bom, é o pulmão que faz o papel de pulmão. Estou no meu lugar. Esse é um problema que a gente tem que pensar. Então, em segundo lugar,
problemas administrativos não resolvidos prejudicam o clima, muita murmuração e ressentimento dentro da igreja, porque as viúvas estavam sendo esquecidas. Tem que resolver esse negócio. Agora, terceiro, problemas administrativos são resolvidos como? Como é que a gente resolve o problema na igreja? Se vocês, porventura, forem ter problemas. Como que a gente resolve o problema na igreja? Primeiro, analisando e procurando o bem da igreja e não o interesse pessoal da gente. Eu estou há quase 12 anos no ministério. A gente nunca reuniu o conselho da igreja para falar assim, vamos fazer a nossa vontade hoje. Não é esse o propósito. Sempre nas reuniões do conselho a gente começa orando e a gente diz, Deus, guia a gente para que a sua vontade seja feita aqui. E para que a gente reúne como conselho? Tem presbíteros aqui, para que a gente reúne? Eu acho que pelo menos 3 coisas. Para resolver problema, para prevenir problema, e pode ser, querendo ou não, para causar. A gente não queria causar, mas às vezes a gente causa problema, né? A gente não queria causar, mas às vezes causamos problema, né? Segundo, como é que a gente resolve? Às vezes criando equipes, comissões, formando pessoas para resolver aquele assunto, aquela demanda. E aí, irmãos, tem uma coisa que eu acho que a igreja precisa resgatar muito, que é formar pessoas. Eu, como pastor, eu preciso ter na minha mente, eu preciso formar gente para pastorear a igreja. Um presbítero, ele tem que ter a mente assim, vou chamar alguém para perto, tipo Moisés, eu vou chamar o Josué para perto, porque no dia que eu faltar, Josué está preparado. É passar o bastão, entendeu? Eu acho que a gente prepara pouco a igreja para assumir o nosso papel na nossa ausência. Eu acho que a gente prepara pouco. Falta em nós essa visão. Não sei se a gente tem medo de perder, medo de a pessoa ir melhor do que a gente. Eu não sei qual que é o problema exato, mas eu acho que a gente precisa pensar em passar o bastão. A gente vai morrer. Moisés falou, eu vou morrer. Paulo, eu vou morrer. Timóteo, vem para perto. Sabe? Davi, eu vou morrer. Filho, Salomão, chega para perto. Então essa perspectiva da gente passar o bastão, ela é essencial. E como é que a gente passa o bastão? Eu acho que tem umas coisas no ministério que dá para a gente usar. Se tem uma coisa que a gente pode fazer, é os tete-a-tetes na vida. Você vai fazer uma viagem em Moimirim, chama uma pessoa para ir junto com você. Mulheres de oração, chama uma adolescente para perto de você, para ela ver como é ser uma mulher de oração, para que ela se torne uma mulher de oração. Eu fazia algumas viagens a Belo Horizonte, aí o que eu fazia? Vão comigo, fulano? Alguns aqui foram comigo. Vão comigo? Porque o caminho é que a gente discipula. O caminho a gente conversa muita coisa, aí você está formando uma pessoa, que às vezes ela nem sabe que você está com esse propósito. Entendeu? Então, mulher de oração, ela precisa de chamar uma adolescente para perto, para que a adolescente vire uma mulher de oração. Uma mulher bem casada, ela tem que chamar uma outra mulher para perto, para ensinar o que é um bom casamento. Aí, vê se isso não falta na igreja. Isso falta, gente. Como é que a gente resolve o problema? A gente resolve o problema pensando nas prioridades e começando por elas. Eu disse para vocês, peixe pequeno é peixe pequeno, peixe grande é peixe grande. Vamos começar pelos grandes. Então, todo dia um líder tem que pensar, eu tenho N problemas, quais são os peixes grandes desses problemas? Vou começar por eles. Preciso de resolver. Estabelecer as prioridades. E sabe quem que estabelece as prioridades? É Deus. Eu vou buscar resolução naquilo que afeta mais a Deus. Pecado, prioridade. Murmuração é pecado, prioridade. Vamos resolver. Como é que a gente resolve o problema? Participação da comunidade. Você sabe que crente gosta, eu não esqueço do Ronégio. Há muito tempo o Ronégio falou comigo assim, Alexandre, se tem um negócio que crente gosta, é que você envolva eles. Tipo, o carro do Lenilson estragou. Exemplo aqui. O carro do Lenilson, irmãos amados, vamos ajudar o Lenilson a consertar o carro.
O povo não gosta disso? Vamos ajudar. Você recebe, né, Lenilson, a benção? O povo gosta. Nós vamos fazer uma feijoada aqui na igreja. Gente, eu precisei de fazer uma equipe para tratar da questão do almoço. Todo mundo que eu pedi, topou. E o povo topou na alegria. E aí eu tive um outro problema. É que tem gente que queria trabalhar, eu não tinha o que fazer para ela. Aí eu recebi, pastor, eu estou disponível. Eu falei, meu Deus, como é que eu dou serviço para essa pessoa? Que às vezes é um problema. Gente que quer trabalhar, você não dá. Aí eu inventei, você faz tal coisa. Por quê? Na igreja, o povo gosta de participar. Nós, como líderes, cuidado com a centralização. Só o pastor que faz, só o presbítero que faz. Exemplo, só o irmão que ora. Tem 200 pessoas, mas todo culto é só o irmão que ora. É só o irmão e a irmã que canta. Então a gente tem que fazer o quê? Fazer esse negócio espalhar na igreja. Um dia eu sei que orou, mas outro dia é o outro que orou. Aí as crianças espirituais, elas ficam mimadas, viu? O cara está tocando lá. Eu toco no louvor tem 10 anos. Aí chega um novo convertido e vai tocar no louvor. O que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que fazer escala. Eu toco um domingo e o outro que chegou semana passada, ele vai tocar. Se eu não amadureci na fé, eu vou começar a atirar pedras naquele que chegou, que já está assumindo o lugar. Isso não acontece lá não. É mais um ambiente assim, nosso. Isso tem muito, gente. O cara acha que tempo na função dá a ele o direito de perpetuidade naquela função. Eu estou aqui há 20 anos, agora você chegou mês passado e já está aqui? Moço, porque Moisés morre, eu tenho que pôr um Josué para fazer, e a igreja nós somos um corpo, todo mundo trabalha, todo mundo vai fazer um pedacinho, né? Geralmente quem reclama assim quer holofote, ele não quer serviço, ele quer ser notado. Aí, fala igual o Robson brinca, vamos pôr um holofote no cara, já que quer ser visto. Bom, agora vamos para a solução, quarto e último. Problemas administrativos são resolvidos quando o planejamento é feito e colocado em prática. O problema eram as viúvas que estavam sendo esquecidas. Criaram uma estratégia, vamos eleger. E o que fizeram? Elegeram. Só para os presbiterianos que estão aqui e me ouvindo pela internet. Presbiterianos, uma crítica para a gente. Às vezes a gente reúne de novo. Aí reúne para acertar a reunião passada. Aí faltou uma reunião, vamos marcar mais uma reunião para reunir o que foi reunido. E a gente só fica na reunião. A gente tem que cuidar para que a gente não fique só na teoria e a gente não execute. Os apóstolos pensavam o seguinte, qual que é a estratégia? Vamos eleger 7 homens. E o que eles fizeram? Elegeram 7 homens. Ou seja, reunião não é problema. É problema quando a gente só reúne. É ótimo a reunião que resulta em coisas práticas, funcionais. Agora, uma reunião que você tem que ficar reunido, e o negócio não anda. Então, eles propuseram uma solução e executaram. Vamos eleger. Aí elegeram nada mais, nada menos assim, do que Estevão, o primeiro diácono. Eu amo Estevão aqui no texto. Daqui a pouco ele vai ser apedrejado. É diácono, viu? Os caras colocam o diácono, está lá embaixo, né? É diácono. Filipe. Gente, Filipe. Ele vai para um lugar e prega e ninguém manda ele pregar. Aí ele prega, o negócio cresce. Aí sabe o que acontece? Chega os apóstolos e falam, agora sai. Agora deixa com nós. O trabalho cresceu. Os apóstolos falam assim, sai que agora é nós. Se for cheio dos mimimi, eu estou aqui, esse povo cresceu, foi comigo, agora vocês estão querendo. E Filipe não reclama. Cresceu, vai para outro lugar. Sabe como é que Filipe termina? Atos capítulo 20 diz que Filipe era evangelista. Ele começa sendo diácono, ele vira evangelista, porque é um homem que não depende de cargo para trabalhar. Ele trabalha a despeito do cargo, da função. Tem gente na igreja que quer cargo. E tem gente na igreja que trabalha sem ter cargo. Se o cargo vir, só vou trabalhar, vou fazer o que eu quero fazer mesmo. Agora tem gente que se não der cargo, tenso. O que está acontecendo aqui? O resultado
Dá uma olhada para você ver Atos capítulo 6. Quer ver o resultado? Atos 6 mostra o resultado para mim e para você. Olha o final aí do verso. Verso 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Sabe o que está acontecendo? O problema surgiu, começou a ter uma murmuração, mas mais do que depressa eles deram o remédio exato para o problema. O que está acontecendo? A igreja continua crescendo, a palavra continua sendo pregada e espalhando, porque o problema foi resolvido. Irmãos, qual que é a moral da nossa conversa nessa noite? Líder, você é chamado para resolver problema, não para causar. Se você causa problema, você não é líder. Você tem que ser liderado. Um líder, ele trabalha na perspectiva da resolução e não da causa. Eu não sou provocador de problema, eu estou aqui para resolver. Então, quando ele escuta um problema de alguém, o que ele faz? Ele não vai lá na boca, no pé do ouvido do outro, para espalhar o problema e o problema crescer. O cara chega e fala, essa igreja só faz isso. Um líder cabeça ruim, ele fala assim, essa igreja é assim mesmo. Ele vai lá no ouvido do outro e só mete a lenha na igreja. Mas um bom líder, chegou um problema, nós vamos procurar solução para esse problema. Nós vamos procurar resolver esse problema. Meus irmãos, liderança envolve resolver problema e não ser o problema. Eu tenho pedido muito a Deus, eu acredito que, opinião minha, eu acredito que a igreja evangélica brasileira precisa passar por um avivamento na liderança, para depois chegar nos bancos da igreja. Se os líderes não melhorarem a cabeça, o que tem de líder que deveria estar cuidando, exigindo cuidado, fazendo, resolvendo, está querendo que resolva para ele. Então os líderes precisam amadurecer. Eu domingo contei para o Lenilson aqui, domingo de manhã, o Salmo 23 me encanta, gente. O texto talvez na Bíblia mais conhecido, mas não sei se você já olhou para o Salmo 23 nessa perspectiva. Ali é uma ovelha que nasce bebê, versos 1, 2 e 3, mas no verso 6 morre madura e adulta. Salmo 23, ainda que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quem que dorme em cima de comida? É só bebê, gente. A ovelha está dormindo em cima da comida dela. Bebezinho. Leva-me às águas de descanso. Quem que quer ser levado? Saciar as necessidades? Bebê. É assim ou não é? Mas olha o verso 4 de Salmo 23. O verso 4 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe o que essa ovelha aconteceu com ela? Cresceu. Amadureceu. Versos 2 e 3, ela precisava ser levada. E a gente na fé é assim. Um novo na fé tem que ser levado, conduzido, é assim mesmo, bebê. Mas daqui a pouco a gente tem que crescer. Aí o verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ou seja, eu deixei de ser bebê. Aí vamos para uma conversa assim, sério, eu estou terminando e vocês podem interagir comigo. Vocês acham que a igreja evangélica brasileira está nos versos 1, 2 e 3 de Salmo 23? Ou a igreja evangélica brasileira já está a partir do 4? Já está andando pelo vale da sombra da morte, está sem mimimi? O que você acha que está? Eu acho que a gente precisa da paz de Deus, de um despertar assim, que envolve inclusive as emoções da gente. Que a gente vá para o verso 4, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, agora eu vou andar, cresci. Verso 5, preparas-me uma mesa na presença de quem? Dos meus adversários. Adversário é tipo de gente que a gente foge, mas ele está tão maduro que ele fala assim, pode colocar os meus adversários diante de mim. Cresci, gente. Aí sabe o que está acontecendo? Só para líder maduro que eu estou falando isso aqui, tá? Os imaturos não aguentam ouvir isso aqui não. Os pastores estão tendo que se transformar em babás para manter a igreja. Se o pastor deixar de ser babá, eles demitem o pastor e contratam outra babá.
Porque a igreja deixou de ser igreja e virou um berçário. Então, nós, líderes, temos que ter essa perspectiva. Vamos fazer o que tiver que ser feito para a igreja amadurecer? A igreja precisa amadurecer. Senão, isso não é evangelho. Ravi está com seus 2 anos e meio. Agora a gente limpa a bundinha. Agora nós senta para comer. Agora colinho. Mas daqui a pouco, irmão, tem que amadurecer. Se não amadurecer, tem problema. Um crente de 20 anos de igreja que ainda está querendo, leva-me às águas tranquilas, tem coisa errada. Agora, o que nós vamos fazer para amadurecer? Primeiro, amadurecendo a gente. Senão, o caos pega. Primeiro, nós como líderes, pastor, estão querendo que o senhor seja um babá. Se o senhor não for um babá, vai embora. Bom, se vocês estão querendo um babá, contrata um babá. Eu sou pastor. Pastor, começa levando as águas tranquilas, mas daqui a pouquinho, vai para o vale da sombra da morte, irmão. Ó, cajado no pescoço da ovelha. Senão a gente não é evangelho. Líderes resolvem problemas porque eles amadureceram. Aí dá para resolver. Aí não tem mimimi. Hoje, gente, minha mãe ficou doente 13 anos. 13 anos. Eu lembro que eu recebi visita na nossa casa pastoral 2 vezes. Nós nunca reclamou. 13 anos. E a doença, quem sabe aqui, era câncer. Tá bom. O problema nós vamos vencer, moço. Eu entendo. Agora, tem gente que é o seguinte, o calinho doeu. Se ninguém da igreja for lá, essa igreja é hipócrita. Nós temos que amadurecer. Vamos encerrar? Terça-feira que vem, se Deus permitir, reverendo Anderson estará aqui com a gente. Queria te encorajar a vir, trazer mais irmãos. Podem trazer, tá, pastorzão? Quem quiser lá, não garra não. Para a gente crescer juntos, isso aqui eu quero muito crescer, de verdade. Eu quero aprender, eu quero ser mais útil nas mãos de Deus. Eu lembro de Ronaldo Lidório, ele escreveu uma frase assim: Deus usa tudo o que nós sabemos. Aí ele diz, então vamos saber mais. Deus usa tudo o que nós sabemos. Então, vamos saber mais, já que Deus usa tudo, vamos crescer, né? Vamos ficar em pé para a gente orar? Ramiro, ore, por favor, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, nesta noite mais uma vez. Reconhecemos, ó Deus, que nós somos pequenos, reconhecemos que precisamos do Senhor, reconhecemos que temos uma necessidade de sermos transformados todos os dias, temos uma necessidade de sermos revestidos do poder do Espírito Santo, temos uma necessidade, Pai, de termos no nosso coração um amor pelo Senhor e pela Tua obra cada dia mais forte. Por isso nós te imploramos, Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, ajuda a Tua igreja, usa nossas vidas, ó Pai, torna-nos instrumentos do Senhor sobre essa terra, torna-nos instrumentos do Senhor aqui em Alto Caparaó, que no nome de Jesus, ó Pai, as divisões, os muros que muitas das vezes nos afastaram uns dos outros, venham a cair por terra, os muros das divisões, ó Deus, de denominações, ajuda-nos, ó Deus, a expandir o reino do Senhor, ajuda-nos a pregar o Evangelho puro e simples, ajuda-nos a caminhar como o Senhor Jesus caminhou e nos ensinou, Pai, tanto sobre o amor e a misericórdia. Ajuda essa igreja, ajuda os pastores, ó Deus, esses homens que têm uma nobre função, esses homens, ó Deus, que têm se empenhado de tal maneira, têm gastado, Pai, a sua vida aqui cuidando, Pai, da Tua igreja, ajuda-os, em nome de Jesus, enche-os do Espírito Santo, traz a Ele, Pai, capacidade, fervor, a cada dia mais amor pela oração, a cada dia mais amor em conhecer o Senhor, porque nós sabemos, Pai, que o dia
que o dia em que conhecemos o Senhor mais e mais, as distrações, Deus, perderão o foco. Sabemos, Pai, que o dia em que conhecemos o Teu coração, faremos a Tua obra de todo o coração, Pai. Por isso nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, guarda, Pai, o nosso coração e a nossa mente. Nos dá sabedoria, Pai, para que tomamos as decisões necessárias de acordo com a Tua vontade, Pai. E que Teu nome, ó Deus, seja glorificado através de nós. Que o nome do Senhor, o reino do Senhor avance, Pai, e que nós venhamos reconhecer o nosso lugar de sermos somente instrumentos nas mãos de um Deus poderoso, ó Deus. Te agradecemos em nome de Jesus e de uma forma especial, Pai, pela vida do nosso pastor Alexandre aqui, Pai, que o Senhor o use poderosamente, juntamente com os outros pastores aqui de Alto Caparaó, Pai. Abençoa a nossa cidade, em nome de Jesus, Pai. Amém.